Boa tarde a todos. Obrigada por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do quarto trimestre e do exercício social de 2024 da Aliança Brasil. Daremos início à apresentação que será realizada pelo senhor Ricardo Sartin, que é diretor médico e diretor de operações da companhia. Conosco também está presente o senhor José Ramos, que é diretor jurídico e diretor de relações com o investidor. Ao final dessa conferência, teremos uma sessão de perguntas e respostas para sanar possíveis dúvidas. Caso queiram participar, basta nos enviar uma mensagem através do chat, clicando no botão abaixo. Podem escrever a qualquer momento, inclusive durante as apresentações. Essa teleconferência será gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, assim como um material completo da nossa divulgação de resultados. Para iniciarmos, ressaltamos alguns avisos importantes. Gostaríamos de enfatizar que as informações apresentadas aqui, bem como quaisquer declarações que possam ser feitas durante a teleconferência sobre perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais, são premissas e crenças da administração da companhia. Portanto, elas não devem ser interpretadas como garantias de desempenho futuro. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas que podem se materializar ou não. Os investidores devem compreender que fatores como as condições econômicas gerais, as condições de mercado e outros aspectos operacionais podem influenciar no desempenho futuro da companhia. Agora, eu passo a palavra para o senhor Ricardo Sartin para que ele comece a apresentação. Obrigado pela introdução, boa tarde a todos. Ricardo Sartin, diretor médico de operações da companhia. Ao meu lado, José Ramos, diretor jurídico e de relações com investidores. Gostaria de agradecer a todos pela presença. É um prazer estar com vocês divulgando os resultados do quarto trimestre, bem como do exercício social consolidado de 2024 da Aliança Saúde. Indo direto para o slide de número 4 da nossa apresentação, primeiramente eu gostaria de fazer um breve resumo do que foi o ano de 2024 na Aliança. Ao longo deste ano, passamos por um intenso processo de reestruturação, tanto no back-office quanto nas nossas operações, com o objetivo de maximizar a rentabilidade e a geração de caixa operacional. E como resultado dessas iniciativas, conseguimos entregar resultados sólidos e consistentes. No consolidado do ano, alcançamos a maior receita bruta já registrada pela companhia, totalizando 1,3 bilhão de reais, um avanço de 3,5% frente ao ano de 2023. Quando observamos o gráfico de cima à direita, vemos que a receita acumulada dos últimos trimestres tem crescido com consistência. A nossa unidade de negócio B2B foi também um dos grandes destaques, com um crescimento expressivo de 146% no ano, atingindo 44 milhões em receita anual. Registramos também um EBITDA ajustado de aproximadamente 290 milhões, o segundo maior da nossa série histórica, com uma margem EBITDA de 24%. Esse resultado veio com a combinação de crescimento de receita e de uma gestão eficiente de custos, que resultou em uma redução de 37% nas nossas despesas gerais e administrativas na comparação trimestral e de 24% na comparação anual. O último ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que mantivemos o índice de alavancagem financeira estável em 2,5 vezes dívida líquida EBITDA ajustada LTM, refletindo a nossa disciplina financeira e o compromisso com a sustentabilidade do negócio. Esses resultados reforçam a solidez da nossa estratégia e a capacidade da companhia de crescer de forma sustentável, equilibrando expansão, eficiência operacional e geração de valor. Agora, passando para o slide de número 5, conforme mencionei anteriormente, alcançamos mais um recorde neste ano, com a receita bruta totalizando 1,3 bilhão de reais, enquanto a receita do quarto trimestre cresceu mais de 7% em relação ao mesmo período de 2023. Trago aqui nesses slides alguns dos principais fatores responsáveis por esse crescimento. Primeiro,
a expansão das parcerias comerciais da nossa unidade de negócio B2B. O volume crescente de contratos assinados nos permitiu alcançar uma receita de 44 milhões no ano, um aumento de mais de 145% quando comparamos com o ano de 2023, estabelecendo uma base de receita recorrente cada vez maior para a companhia, conforme podemos ver no detalhe no primeiro gráfico à esquerda. Olhando agora no gráfico do meio, o segundo ponto de destaque é a maior produtividade do nosso parque de equipamentos de ressonância magnética. Sabemos que uma alta produtividade é essencial para conseguirmos maximizar a nossa capacidade de atendimento, aumentando não só a qualidade dos serviços prestados, mas também a satisfação dos nossos clientes. Neste ano, alcançamos uma média de 31 exames por máquina por dia, realizando mais de 850 mil exames de ressonância magnética neste ano. Esses são os maiores patamares de produção nos últimos 3 anos, que contribuíram para o aumento da receita bruta em exames de imagem, que é o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui. Agora, olhando para o gráfico à direita, destacamos a evolução anual e trimestral da receita bruta e do volume dos exames de imagem, impulsionados principalmente pela nossa estratégia de expansão da base de clientes, com ampliação do credenciamento com as principais operadoras de saúde e também da nossa base de clientes particulares, que hoje já representa a segunda maior fonte de receita da companhia. Esses resultados, além de outras iniciativas que temos adotado na companhia, como a assinatura de aditivos ao contrato de concessão da RBD, que é a nossa PPP com o Estado da Bahia e a Philips, mostram a assertividade e a diligência na execução da nossa estratégia de crescimento sustentável. Agora, eu vou detalhar um pouco mais o desempenho financeiro da companhia. No slide de número 7, trago a evolução e a composição da nossa receita. Observando o gráfico da esquerda, no quarto trimestre, a receita bruta alcançou 320 milhões de reais, que representa a maior receita para um quarto trimestre na história da companhia, apresentando um crescimento de 7% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Já em relação ao resultado anual, a receita bruta totalizou o valor de 1,3 bilhão de reais, um resultado recorde, conforme já comentei anteriormente. Já no gráfico à direita, podemos ver a evolução de cada uma das frentes de negócio. Quando comparamos o quarto trimestre de 2024 com o mesmo período de 2023, vemos o já mencionado aumento em todas as nossas linhas de receita, mostrando como conseguimos tornar mais robusto um trimestre conhecido por ser sazonalmente menos demandante em termos de exames eletivos ambulatoriais. O crescimento do B2B também traz maior previsibilidade e, o mais importante, recorrência da nossa receita, com contratos sólidos de longo prazo. Esse movimento não apenas fortaleceu nossa posição de mercado, mas também expandiu nosso alcance, permitindo oferecer os nossos serviços a um número cada vez maior de clientes. Seguindo agora com o detalhamento da nossa receita, vamos para o slide de número 8. Como vocês podem ver no gráfico à esquerda, observamos um crescimento de 4% na receita de diagnóstico por imagem na comparação trimestral, enquanto no acumulado do ano o aumento foi de 2%. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento do volume de exames de ressonância magnética, que registrou um crescimento de 3% na base anual. Já no gráfico à direita, entendemos um pouco melhor a evolução da nossa receita de B2B. Enxergamos nessa unidade de negócio uma fonte de maior previsibilidade e de recorrência de receita. Por isso, temos investido esforços para torná-la cada vez maior na companhia. Observando o gráfico no detalhe, vemos que a receita no quarto trimestre mais que duplicou quando comparamos com o mesmo período de 2023. Observamos essa mesma performance expressiva também na comparação ano contra ano. Esses resultados reforçam que a nossa estratégia está gerando frutos, permitindo retornos consistentes para a companhia. Essa combinação de iniciativas voltadas para a eficiência operacional, expansão da base de clientes e fortalecimento de parcerias estratégicas tem impulsionado o nosso desempenho, refletindo no crescimento sustentável da receita.
Agora, passando para o slide de número 9, trazemos um resumo do trabalho que desenvolvemos com foco na eficiência operacional da nossa companhia neste último ano. Como vocês podem ver no slide, observando a base anual, apresentamos redução em todas as linhas, sendo a única exceção a linha de honorários médicos. E no quarto trimestre também tivemos um leve incremento em insumos e serviços médicos hospitalares. Esses discretos aumentos eu vou detalhar um pouco melhor a seguir. Mas antes, eu quero comentar o maior destaque aqui. Foi a redução na rubrica de pessoal decorrente principalmente da reestruturação operacional do nosso back-office, trazendo uma queda de 3 pontos percentuais sobre a receita líquida na base anual, como pode ser visto no lado esquerdo do gráfico. A magnitude dessa reestruturação foi tão significativa que não apenas contribuiu para a nossa eficiência operacional, como também conseguiu absorver os impactos financeiros gerados pela implementação do piso salarial da enfermagem, reajuste de folha salarial por dissídios anuais e também pelo próprio aumento do quadro de colaboradores para sustentar a robusta expansão da nossa linha de negócio B2B. Passando agora para a rubrica de honorários médicos, que foi a única que apresentou um crescimento no comparativo anual, tivemos um aumento de 1 ponto percentual no ano contra ano e na comparação trimestral o aumento foi de 2 pontos percentuais. Esses aumentos foram uma consequência da expansão da linha de negócio B2B. Porém, apesar da maior representatividade de honorários médicos nessa unidade, as margens dessa linha de negócio são semelhantes às demais unidades da aliança. Além do que, o custo unitário global de honorários médicos permaneceu estável na comparação anual. Já na linha de insumos e serviços médicos hospitalares, o custo anual manteve-se em linha, reduzindo em 1 ponto percentual versus 2023 e aproximadamente estável quando comparamos com o quarto trimestre do mesmo período. Mantemos a nossa estratégia de revisão contínua de processos, com foco na eliminação de desperdícios e na otimização de custos, por meio de renegociações comerciais, garantindo maior eficiência e mitigando impactos inflacionários ao longo da cadeia de suprimentos, enquanto continuamos apostando na nossa estratégia de crescimento de receita. Por último, em nossa linha de serviços de terceiros e outros, o ganho acumulado no ano foi de 2 pontos percentuais, fruto de todo o nosso trabalho de renegociação e consolidação de contratos e serviços terceirizados entre as nossas diversas marcas. Essa iniciativa resultou em entregas mais eficientes, maior captura de sinergia e significativa redução de custos. Como resultado global da nossa estratégia de eficiência operacional, conseguimos um ganho de margem expressivo de 5 pontos percentuais, demonstrando a assertividade dos nossos esforços em busca de uma maior rentabilidade. Evoluindo agora na nossa apresentação, no slide de número 10, vamos aproveitar para consolidar todos os pontos apresentados até o momento. No acumulado do ano, a nossa estratégia de expansão da base de clientes resultou em um aumento de 3% na receita bruta, enquanto o nosso foco de eficiência contínua de custos gerou ganhos expressivos em custos e despesas. Esses fatores combinados contribuíram para o maior EBITDA ajustado anual nos últimos 3 anos, alcançando a marca de 290 milhões. Observando o gráfico, vemos que esses 290 milhões representam uma evolução de 22% no EBITDA ajustado em relação a 2023 e de quase 60% em relação ao ano de 2022. Esse crescimento foi acompanhado por uma margem EBITDA mais robusta, em torno de 24%, ou seja, 4 pontos percentuais acima de 2023 e 7 pontos percentuais em relação a 2022. Já quando analisamos trimestre contra trimestre, o crescimento foi ainda mais expressivo. No quarto trimestre de 2024, obtivemos um EBITDA ajustado 52% maior que no mesmo período do ano anterior, com aumento de margem de 7,5 pontos percentuais. Concluímos, portanto, que seguimos firmes na entrega de resultados operacionais
cada vez mais robustos, impulsionados por nossa estratégia de expansão e eficiência. O fortalecimento do EBITDA reafirma a solidez e o crescimento sustentável da companhia, criando valor para todos os envolvidos no ecossistema Aliança e reforçando a nossa posição de destaque no mercado de saúde. Agora, passando para o slide de número 11, gostaria de detalhar um pouco mais a situação do endividamento e da alavancagem da nossa companhia. Começando pelo gráfico à esquerda, trazemos a evolução da alavancagem financeira. Conforme mencionei anteriormente, mantivemos o índice de alavancagem financeira em 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA ajustada LTM, em linha com o trimestre anterior. Nota-se, contudo, expressiva redução em relação ao quarto trimestre de 2023. Passando agora para os gráficos à direita, eu gostaria de trazer um pouco mais sobre o perfil do nosso endividamento atual. No primeiro gráfico, apresentamos a composição atual do nosso endividamento. Empréstimos bancários e debêntures somam 722 milhões, que representa 88% da nossa dívida bruta total. Como demonstrado nas nossas divulgações, essa linha tem apresentado uma trajetória consistente de redução, alcançando uma queda superior a 30% na comparação a dezembro de 2023. Já parcelamento de impostos e dívidas relacionadas à aquisição de empresas a pagar correspondem a 13% da nossa dívida bruta. Já no segundo gráfico, um pouco mais à direita, temos a visão de curto e de longo prazo do nosso endividamento. Atualmente, 40% da dívida bruta total é de curto prazo, sendo o restante de longo prazo. E aqui eu aproveito para reafirmar o nosso compromisso com o fortalecimento da geração de caixa operacional, essencial para a redução da alavancagem e para a manutenção da solidez financeira da companhia. Mantemos o foco na otimização contínua da nossa estrutura de capital, buscando a cada trimestre oportunidades de reperfilamento da dívida com prazos mais longos e condições mais atrativas. Essas iniciativas refletem o nosso comprometimento em honrar todas as nossas obrigações junto aos credores e impulsionar um crescimento sustentável com ainda mais eficiência e resiliência. Caminhando na nossa apresentação, agora indo para o slide de número 13, gostaríamos de fazer um resumo de todo o nosso comprometimento com a estratégia de eficiência contínua que nos trouxe até aqui e que está balizando o nosso futuro. A nossa estratégia está baseada em 3 grandes pilares. O primeiro deles, expansão da receita. Seguimos avançando na nossa estratégia de expansão, combinando o crescimento orgânico e inorgânico para fortalecer a nossa posição de mercado. A recente aquisição do Cura, divulgado como evento subsequente ao fechamento do trimestre, reforça a nossa estratégia de M&As oportunísticos, agregando valor e expandindo nossa presença no maior mercado de saúde do Brasil. Paralelamente, impulsionamos a expansão da frente B2B, ampliando nosso alcance e diversificando nossas receitas. Também evoluímos na ampliação das fontes pagadoras, fortalecendo o credenciamento com as principais operadoras de saúde do país. No âmbito do crescimento orgânico, também garantimos novos aditivos ao contrato de concessão da RBD, consolidando nossa presença e maximizando oportunidades dentro do nosso atual portfólio. Passando agora para o nosso segundo pilar, otimização de recursos. A nossa estratégia de eficiência contínua foi fundamental para alcançar níveis de rentabilidade cada vez mais saudáveis. A eficiência na gestão de recursos humanos, tecnológicos e financeiros é um pilar fundamental da nossa estratégia de otimização de recursos. Revisamos continuamente nossos processos, estruturas de custo e organização para garantir uma operação cada vez mais ágil e eficaz. Ao manter uma estrutura alinhada ao nosso porte e reavaliar regularmente contratos e escopos de atuação, asseguramos maior flexibilidade para nos adaptarmos às dinâmicas do mercado, impulsionando também nossa performance operacional e principalmente reforçando a nossa competitividade. A partir dessa mentalidade e disciplina, conseguimos sair de um nível de despesas gerais administrativas de 31%
da receita líquida em 2022, ano que a atual gestão assumiu o controle da companhia, para 19% em 2024. E acredito que essa estratégia continuará sendo imprescindível para o crescimento da geração de caixa operacional. E não menos importante, a disciplina financeira, nosso terceiro pilar. Mantemos o nosso compromisso com a disciplina financeira, garantindo uma estrutura de capital equilibrada e a gestão responsável de nossos compromissos. Essa abordagem nos permite enfrentar desafios econômicos com resiliência e capturar oportunidades de crescimento com a devida segurança. Nossa presença nacional, marcas fortes e reconhecidas e, acima de tudo, a dedicação dos nossos mais de 4.000 colaboradores e 2.200 médicos parceiros são os pilares que realmente impulsionam a nova aliança. Os resultados desse trimestre reforçam os avanços conquistados por meio da execução consistente de nossa estratégia. Seguimos firmes e confiantes que este é o caminho para o crescimento sustentável e a consolidação da Aliança Saúde cada vez mais como uma grande referência no setor. Agora, gostaria de encerrar o nosso call de hoje, reforçando alguns pontos fundamentais da nossa estratégia e trajetória recente, conforme vocês podem ver no slide de número 14. Desde a chegada da nova administração há 2 anos atrás, a Aliança Saúde passou por um intenso processo de reestruturação operacional, com foco especial na otimização do back-office e crescimento das suas operações. Esses esforços já mostram resultados concretos. Reduzimos mais de 27% nas nossas despesas gerais e administrativas desde 2022, tornando a companhia mais eficiente e mais ágil. Esse movimento nos permite operar com maior disciplina financeira, garantindo que o nosso crescimento seja sustentável no longo prazo. E quando falamos de crescimento, estamos comprometidos não apenas só com a expansão da receita, essa que cresceu mais de 11% nos últimos 2 anos, mas também com a rentabilidade. Nossa busca contínua por eficiência e melhoria de margem tem refletido em patamares cada vez mais elevados de EBITDA ajustado, que já cresceu mais de 50% em relação a 2022. Isso reforça nossa capacidade de capturar oportunidades de mercado sem abrir mão da solidez financeira. Grande parte desse crescimento vem da nossa estratégia de expansão asset light, que tem sido um pilar fundamental da nossa atuação. Estamos constantemente ampliando nossa base de clientes, seja por meio de novos credenciamentos, alcançando a marca recorde de expansão de mais de 1 milhão de pessoas, de beneficiários de operadoras de saúde. E também pelo lançamento de produtos inovadores ou parcerias estratégicas. Esse modelo nos permite escalar nossa operação de maneira mais eficiente, com rapidez, mantendo um portfólio de serviços competitivo e acessível. Por fim, seguimos com estratégia equilibrada entre crescimento orgânico e inorgânico. No âmbito orgânico, nossa expansão tem sido impulsionada principalmente pelo aumento da base de clientes nas nossas unidades e também pelo canal B2B, fortalecendo parcerias com empresas e ampliando a nossa capilaridade nacional. No lado inorgânico, a recente aquisição estratégica do Cura exemplifica nosso compromisso em buscar oportunidades que agreguem valor e complementem nossa operação, mas sem perder de vista a disciplina financeira. Estamos confiantes que esses pilares, eficiência operacional, crescimento sustentável e expansão estratégica, continuarão impulsionando a Aliança Saúde para patamares cada vez mais altos. Caminhando para o nosso fim, queria destacar que essa combinação de alcance, reputação e talento humano reforça nosso compromisso com o futuro, promovendo a saúde e mantendo-nos firmes ao nosso propósito de crescimento contínuo, perpetuidade e geração de valor sustentável. Gostaria de agradecer a todos pela presença e agora, em instantes, daremos sequência à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Agora daremos início à nossa sessão de perguntas e respostas. Caso queiram participar, basta nos enviar uma mensagem através do chat, clicando no botão abaixo. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento. A primeira pergunta veio do Paulo da Valora. Ele fala: bom dia, pessoal. Parabéns por mais um resultado forte. Vocês poderiam nos explicar melhor como foi contabilizado o aumento de capital com o aporte do FIDC pelo controlador? Vimos o aumento na linha de aumento para futuro aumento de capital no PL, mas também uma linha nova de partes relacionadas no passivo, com aumento de menor magnitude no ativo. Enfim, se vocês puderem dar mais cor na contabilização e como isso afetou ou afetará o caixa da companhia, seria ótimo. Obrigado. Vamos lá. Pedro, obrigado pela pergunta. Então, deixa eu só esclarecer um ponto aqui, é que quando você vê ali na linha de aumento, de futuro aumento de capital, na realidade, foi a homologação do aumento de capital que foi feito pelo controlador ao longo de 2024, totalizando aí 511 milhões. Esse processo foi homologado em janeiro desse ano, por isso que essa linha. Já explicando aí para todos aí a mecânica simplificada desta operação do FIDC, nada mais é que a Lormon comprou recebíveis da Aliança, que tinham sido cedidos para o FIDC Saúde, Imagem e Responsabilidade Limitada, e na realidade esses recebíveis agora voltam para a empresa, então você nota o aumento na linha de contas a receber, e a contrapartida disso é o aumento do patrimônio líquido via aumento de capital. Então, essa que vai ser a dinâmica. E agora, como tinha que seguir todos os ritos para fazer essa homologação desse aumento de capital, por isso que você vê essa linha aí no passivo como partes relacionadas. Então, só para distinguir os assuntos, tem a parte do aumento de capital do ano passado e a mecânica de como que vai ser a contabilização desse FIDC dentro da companhia. Câmbio. Lembrando que para enviar as suas perguntas, é só enviar por meio do chat, clicando no botão abaixo. Recebemos mais uma pergunta. Vocês poderiam comentar, por favor, quais as perspectivas de crescimento da unidade de negócio no B2B? Perfeito, obrigado pela pergunta. A gente enxerga essa unidade de negócio com muito bons olhos. Eu acho que traz para a companhia uma fonte de receita que tem maior previsibilidade e principalmente recorrência da receita. No próprio release, a gente fez um comunicado de um evento subsequente que aconteceu depois do fechamento do trimestre, que nós inauguramos o primeiro núcleo técnico hospitalar operado pela Aliança num principal hospital de São Paulo aqui, de uma das maiores operadoras de saúde do país. Só essa operação que se deu início agora no dia 1º de março vai trazer um impacto aí na receita do B2B de quase 10 milhões de reais ano. Fora disso, a gente tem um pipeline de contratos já assinados, que vão estar início de operação agora nos próximos 2 trimestres, que também vão reforçar esse crescimento. Então, eu acho que o investimento nosso em B2B foi muito acertado, essa estratégia de essas parcerias asset light, porque traz mais presença para as nossas marcas, traz mais capilaridade, amplia a nossa receita sem necessidade de contrapartida de investimentos vultuosos e, o mais importante, traz receita previsível e recorrente lastreada em contratos sólidos de longo prazo. Então, essa é uma das grandes avenidas de crescimento que foi ao longo de 2024 e vai continuar sendo também nos próximos trimestres. Chegou mais uma pergunta. Em relação aos ganhos obtidos no SG&A da companhia, existe algum outro processo de reestruturação no pipeline? Obrigado pela pergunta.
Conforme eu comentei na apresentação, a gente está muito focado na eficiência contínua das operações da aliança. Então, a gente está num foco de revisão constante de processos, recursos internos, numa agenda de maximização ao máximo dos nossos ativos. Conforme eu falei no release anterior, então, só para poder dar continuidade nessa história aí de ganhos aí em redução de custos de despesas gerais de administração, no release anterior a gente comentou como evento subsequente que a gente fez a união de 2 escritórios antes que a gente tinha em São Paulo para um único endereço no Paraíso, de forma a reduzir ainda mais as nossas despesas administrativas. Esse ganho vai ser já refletido nas próximas divulgações. E a gente mantém essa agenda. Eu acho que, como eu comentei no último call de resultados, essa agenda de eficiência contínua, ela vai permanecer conosco por um longo tempo. Então, a gente tem, dentro dessas ações, vou citar algumas das coisas que estão acontecendo na companhia que reforçam essa agenda. Então, ações de reorganização societária com possíveis ganhos tributários, introdução de novas tecnologias nos processos de back-office, conseguindo ganhar mais agilidade, consistência e redução de custos com burocracia, renegociação de grandes contratos de insumo e com prestadores de serviços de maneira global na companhia. Então, vocês vão poder notar nas próximas divulgações que esse é um tema recorrente que a gente sempre vai trazer e a companhia está focada em tornar esta companhia o mais eficiente e leve possível para suportar aí os nossos movimentos de crescimento futuro. Próxima pergunta. Diante do cenário macroeconômico desafiador, com altas taxas de juros, como a Aliança pretende manter a trajetória de redução do endividamento e otimizar ainda mais a estrutura de capital nos próximos trimestres? Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu abordei um pouquinho durante a apresentação, acho que é uma agenda conjunta. Eu acho que a gente tem tido um trabalho importante de melhoria da eficiência operacional da companhia, que, claro, isso resulta em aumento da geração de caixa operacional. E, do outro lado, também a gente está muito atento aí com oportunidades da gente conseguir melhorar a estrutura de capital. O importante é que a gente tem tido uma disciplina financeira muito grande, mantendo os custos da companhia em linha. Vocês podem ver o nosso índice de alavancagem manteve-se em linha. Então, a gente está muito com essa agenda de disciplina financeira e a gente está atento às diversas oportunidades que a gente tem, mesmo num cenário diverso, de oportunidade de otimizar nossa estrutura de capital também. Mais uma pergunta. Como a companhia está vendo o crescimento via M&A para 2025? Obrigado pela pergunta. A companhia sempre segue muito atenta a todas as oportunidades de M&A, mas ela está sendo muito criteriosa para avaliar quais aqueles que são realmente interessantes para o momento atual na companhia. Como a gente divulgou como evento subsequente ao fechamento do trimestre, a aquisição de 100% da marca Cura na cidade de São Paulo, que reflete um pouco os critérios que a gente está usando agora para avaliação de novos ativos, que são realmente aquisições que façam sentido, que encaixem na nossa estratégia para expansão da nossa base de atuação, que não tragam impacto significativo de caixa no curto prazo e que também não tragam endividamento significativo para a companhia nesse momento. O Cura, como ressalto, foi adquirido e 100% das cotas como evento subsequente, e ele vem como um ativo sem endividamento para a companhia. Então, a gente está sendo muito criterioso. É claro que a gente está sempre muito atento aí a todos os movimentos de mercado e manteremos o mercado informado aí de qualquer movimento da companhia nesse sentido.
Próxima pergunta. Qual a natureza dos créditos que o controlador utilizou para o aumento de capital? Obrigado pela pergunta. Na realidade, a Lormon, que é o veículo do controlador, adquiriu os créditos que eram do Fundo de Direitos Creditórios, Saúde e Imagem. Então, na realidade, a Lormon adquire esses créditos e aí depois, em evento subsequente, ele será integralizado como aumento de capital na companhia. Próxima pergunta. Quando o aumento de capital deve ser implementado e qual o impacto na diluição da base de acionistas? Obrigado pela pergunta. Em face do interesse de forma irrevogável e retratável da Lormon de integralizar esses créditos como aumento de capital da companhia, a diretoria iniciou os estudos para fazer a precificação, momento de mercado, e no momento oportuno vai ser feita a convocação do Conselho de Administração da companhia para a gente dar sequência aos ritos necessários para esse aumento de capital. Inclusive, dentre esses ritos, tem o espaço para que os acionistas minoritários possam fazer frente a aumento de capital proporcional para evitar a diluição. Então, e todos esses próximos passos aí vão ser amplamente divulgados pela companhia ao mercado. Não tendo mais perguntas, concluímos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a presença de todos. Retorno a palavra ao Dr. Ricardo Sartin para as considerações finais. Obrigado, Marcela. Só lembrando que os nossos canais de RI continuam ativos, então quem quiser fazer perguntas mesmo com o encerramento do call, pode enviar a mensagem direto nos canais oficiais aí da companhia e teremos o maior prazer de responder todas. Então, encerrando, gente, eu queria mais uma vez agradecer a todos pela presença. Eu acho que esse resultado do quarto trimestre de 2024 inaugura um novo capítulo de uma jornada de sucesso que iniciou-se há mais de 2 anos na companhia, quando houve a mudança de controle. Esses resultados robustos que apresentamos aqui é fruto do trabalho hercúleo de um time de gigantes, com mais de 4.000 colaboradores, 2.200 médicos parceiros, que estão ajudando a colocar essa companhia de volta no patamar e no melhor momento que ela sempre deveria estar. Então, além de agradecer a cada um de vocês presentes nesse call, eu queria deixar um agradecimento genuíno a todo o time da Aliança. Esse resultado é fruto do trabalho e dedicação de cada um de vocês. Quero agradecer também a todos os nossos parceiros que fortaleceram a nossa aliança e contribuíram para escrevermos mais um capítulo de sucesso. Obrigado e uma ótima tarde a todos.